Vamos deixar a Bíblia aberta em Gênesis 6, de 13 a 22. Estamos caminhando na exposição do texto de Gênesis já há vários meses e chegamos agora no capítulo 6, versículos 13 a 22. Nós já iniciamos na semana passada, eu disse para vocês na semana passada que a partir do versículo 9, nós inauguramos uma nova sessão no livro, que chamamos, uma sessão como é chamada, uma nova sessão Toledote. Toledote é traduzido aqui no livro de Gênesis como história ou gerações. E o livro de Gênesis é dividido nessas sessões. Essa é a história, essas são as gerações, e cada uma dessas sessões, então, recebe esse nome, porque é inaugurada por esta frase. Esta é a história, Toledote, ou estas são as gerações, ou Toledote, também a tradução de Toledote, e aí então seguem-se as narrativas logo depois dessa frase. Nós iniciamos uma nova sessão Toledote no versículo 9, que diz: eis a história de Noé. E aqui então se inicia uma nova sessão Toledote que vai prosseguir aí até onde os irmãos vão me acompanhar e verão até o final dessa sessão, se Deus permitir. Mas estamos então no início dessa sessão e é uma sessão importante porque trata de um momento muito marcante na história universal, na história bíblica e na história universal também, que é referente à narrativa do dilúvio, um grande cataclisma que se abateu sobre a terra nos dias de Noé. Nós vemos nos versículos 13 até o 22 a resposta de Deus para a corrupção humana. Nós aprendemos na semana passada e nos outros sermões que antecedem a este, nós aprendemos que o quadro moral da humanidade nos dias de Noé era um quadro extremamente marcado por pecado, por depravação completa de todas as pessoas. Noé era uma exceção nos seus dias. E os versículos 13 em diante mostram a resposta de Deus, a reação de Deus diante dessa corrupção, desse quadro de corrupção tão acentuada naqueles dias. E essa resposta é integrada por um cataclisma universal, e o texto vai falar sobre esse cataclisma, a grande inundação de toda a terra, de todo o mundo. E além disso, além de falar desse imenso, desse terrível cataclisma, também o texto vai falar da provisão que Deus fez para a salvação de um pequeno grupo. Então, o trecho que estamos agora iniciando fala dessas coisas, abrange essas coisas. A resposta de Deus à corrupção universal. E essa resposta é integrada por esses dois elementos: o cataclisma, um juízo sobre toda a terra, e a provisão para a salvação de um pequeno grupo. O que é curioso notar desde já é que essa forma como Deus responde à total corrupção do mundo é algo que se repete outras vezes e vai se repetir mais uma vez. Nós vemos hoje em dia um quadro instalado de extrema, de intensa corrupção em toda a humanidade, em todo o mundo. E a resposta de Deus para essa corrupção, que será aplicada no futuro, uma resposta que será realizada, executada no futuro, abrange isso também. Abrange um cataclisma universal. Nós vamos ver hoje textos que falam sobre o juízo de Deus que está reservado para ser derramado sobre toda a terra. E também a resposta de Deus em face dessa corrupção é a provisão para a salvação de um pequeno grupo. E nós, como crentes em Cristo, fazemos parte desse pequeno grupo. Nós temos também a nossa arca de salvação.
nós temos também o recurso que Deus apontou para nós, para que nós fôssemos salvos. E esse recurso é a cruz, sob a qual nós nos colocamos pela fé que depositamos em Cristo. O texto que eu li para vocês, dos versículos 13 até o versículo 22, tem uma estrutura que eu quero já apontar para os irmãos, porque vamos estudar o texto a partir dessa estrutura literária. É uma estrutura que é composta por 3 partes. Se os irmãos olharem com atenção, vão ver que a estrutura desse trecho ela é integrada por 3 partes. Isso é bom, porque tudo que sempre nos meus sermões eu divido em 3 partes. Então, me ajuda quando Moisés divide também os trechos em 3 partes, porque facilita para mim na hora que eu vou pregar. Então, nós temos aqui uma estrutura tripartida também. Isso ajuda a memorizar. E essa estrutura tripartida, se os irmãos olharem com atenção, verão que o primeiro elemento dessa estrutura tripartida é o primeiro anúncio e instrução que aparecem nos versículos 13 a 16. Deus vai fazer um anúncio seguido de uma instrução. Então, esse é o primeiro elemento da estrutura dessa passagem. O primeiro anúncio e instrução, nos versículos 13, 14, 15 e 16. Depois, na sequência da leitura, espero que os irmãos estejam me acompanhando, não fiquem confusos. O segundo elemento da estrutura é o segundo anúncio e instrução. Então, há um primeiro bloco de anúncio e instrução, e agora vem um segundo bloco de anúncio e instrução, versículos 17, 18, 19, 20 e 21. É o segundo anúncio e instrução. E, por fim, a terceira parte da estrutura é a execução das instruções, no versículo 22. Não entenderam nada que eu falei, não? Há uma estrutura com 3 partes. Primeira parte, anúncio e instrução, versículos 13 a 16. Segunda parte, segundo anúncio e instrução, versículos 17 a 21. Terceira parte, a execução das instruções. Bem facinho, ninguém vai se perder. E nós vamos então caminhar olhando agora, versículos 13 a 16, o primeiro anúncio e instrução. É o que vamos ver. E se os irmãos olharem com atenção para esse primeiro bloco dessa estrutura literária, nós estamos diante aqui de uma obra literária. E essa obra literária, Gênesis, tem uma estrutura. Moisés escreve com capricho, com arte. E ele então compõe essa estrutura. E o primeiro elemento dessa estrutura nessa passagem aqui, que nós chamamos de o primeiro anúncio e instrução, nos versículos 13 a 16, se os irmãos olharem com atenção, verão que a maior parte do trecho, a ênfase maior do trecho, não está tanto no anúncio. A maior ênfase do trecho está nas instruções. Por quê? Porque nesses blocos de anúncio e instrução, a ênfase maior está na instrução e não nos anúncios. Muito simples. Era por meio das instruções que Noé, sua família e os animais com ele seriam salvos. Se Deus não tivesse dado instruções específicas, detalhadas, se Ele não tivesse enfatizado cada pontinho, cada detalhezinho das instruções, talvez nenhum de nós hoje estaria aqui. Por isso a ênfase na instrução mais do que no anúncio. Há um anúncio, mas tem a instrução que é maior. Vejam aí, então, no primeiro bloco, no primeiro elemento dessa estrutura que estamos vendo, veja aí o versículo 13, inaugurando esse primeiro elemento da estrutura. O primeiro anúncio e instrução. O texto diz assim no versículo 13. O nosso bloco abrange do 13 até o 16, é até onde vamos hoje. Hoje vamos até o versículo 16 somente, nós não vamos seguir adiante. Só vamos estudar os versículos 13 a 16, é o primeiro elemento da estrutura, o primeiro anúncio e instrução. Veja aí no versículo 13 o anúncio,
Começa com o anúncio. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Observem que o que existe aqui é uma decisão definitiva e abrangente. Resolvi, aponta para essa direção. É uma decisão definitiva. Deus disse: eu vou fazer isso, essa é uma decisão que eu tomei, eu resolvi fazer isso. É algo que não há como negociar, é algo sobre o que não adianta protestar, é algo que Deus decidiu fazer, decretou fazer e fará. E além de ser uma decisão definitiva, ela também é abrangente. O texto fala: resolvi dar cabo de toda a carne. Existe aqui um universalismo desesperador. E por que eu chamo isso de um universalismo desesperador? E é bom destacar isso. Eu chamo isso de um universalismo desesperador porque existe hoje em dia um universalismo marcado por uma esperança. Mas é um universalismo marcado por uma esperança falsa. Existe um universalismo hoje em dia, soteriológico, que diz que Deus vai salvar todas as pessoas, que ninguém se perderá no final de tudo. Ensina que qualquer pessoa no mundo, mesmo aqueles que rejeitaram o Messias, não somente aqueles que não ouviram falar de Jesus, mas inclusive aqueles que ouviram falar de Jesus e o rejeitaram, essas pessoas, segundo essa visão universalista, essas pessoas, elas estão salvas. Elas não vão ser punidas por Deus, não experimentarão as penas eternas, a danação eterna que a Bíblia ensina, mas pelo contrário, todos no final serão salvos. Todos. Existe uma vertente romanista que ensina isso. Dentro do romanismo existe a figura do purgatório. Então as pessoas todas vão para o purgatório, dependendo do quanto elas pecaram ou resolveram ou não suas vidas ali com Deus, elas ficam mais ou menos tempo no purgatório, mas todas elas escapam de lá. E todas elas vão para o céu um dia. Então, na realidade, o purgatório é um espaço ali intermediário e temporário, que faz com que a pessoa se prepare para ir para o céu, e todos no final irão para o céu. Na realidade, o inferno ficará vazio, não tem ninguém no inferno. Existem vertentes evangélicas que ensinam que todas as pessoas, no final de tudo, de toda a história, serão salvas. Alguns dizem que alguns irão para o inferno por um tempo, ficarão no inferno algum tempo, mas depois, no final de toda a história humana, no final de todo o decreto, da execução de todo o decreto de Deus para a humanidade, então serão salvos. Né? É uma hipocatástase, como é chamado. É uma restauração de todas as coisas. Todos os homens, inclusive Satanás, não somente os homens, mas os anjos também, inclusive Satanás e os demônios serão todos salvos. Todos. Então você vai estar no céu, andando no céu, você vai encontrar incrédulos que nunca creram, que sempre rejeitaram Jesus, estarão lá no céu. E vai encontrar até o diabo. O que está fazendo aqui? Não, eu só agora... Eu me converti no final de tudo, né? E só não fui missionário porque não deu tempo, né? Mas eu tenho inclusive chamado para o ministério. Enfim, você vai encontrar tudo isso no céu, todas essas pessoas, anjos maus e pessoas incrédulas no céu. Na verdade, irmãos, na Sagrada Escritura isso nunca existiu. Na Sagrada Escritura, o que sempre existiu foi um universalismo da perdição. E é o que nós vemos aqui. O texto diz: resolvi dar cabo de toda a carne. Não é a salvação universal, é a perdição universal. É isso que a Bíblia ensina. A perdição de todos. É o juízo de Deus sobre todos. Qualquer discurso diferente disso
é um discurso criado para deleitar os ouvidos das pessoas, imaginando ou pintando para essas pessoas uma falsa paz, criando uma poltrona mental ilusória. Uma poltrona na qual a pessoa se assenta ali e descansa, mas num descanso perigoso, porque essa poltrona é falsa, é mentirosa. Essa paz que essa poltrona produz, a pregação, a mensagem de que todos serão salvos no final, é uma invenção humana, não é real. A mentira é um Papai Noel soteriológico, é um mundo paralelo soteriológico, isso não existe. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, vemos o contrário. Se os irmãos olharem para Romanos 3:23, você não precisa abrir agora, você pode anotar essa passagem, você vai descobrir ali esse universalismo desesperador, esse universalismo da perdição, sendo proclamado pelo apóstolo Paulo, e estando em franca oposição ao que é ensinado pelos universalistas soteriológicos hoje em dia. O texto de Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram. É um versículo universalista. É um versículo que abrange toda a humanidade. O texto diz, porque todos pecaram. Isso envolve eu e você. Isso envolve homens bons, entre aspas, e homens maus. Isso envolve pessoas religiosas e pessoas não religiosas. Isso envolve ateus e teístas. Isso envolve homens, mulheres, crianças e idosos. Isso envolve índios e civilizados. Isso envolve toda a humanidade. É um versículo universal. É um versículo universalista, mas é um universalismo da perdição. O texto diz, porque todos pecaram, e prossegue. E o texto prossegue dizendo as consequências disso. Porque todos pecaram e todos estão separados, destituídos da glória de Deus. Esse é o universalismo bíblico. O universalismo bíblico diz que todos estão separados da glória de Deus. Todos. Não há exceção. No universalismo bíblico, o homem está perdido, todas as pessoas. Assim como os homens dos dias de Noé, todos estavam condenados, assim também hoje, todos estão condenados. E assim como Deus nos dias de Noé fez provisão para a salvação de um grupo, através da arca, hoje também Deus fez provisão para a salvação de um grupo, através da cruz. Quem estivesse fora da arca nos dias de Noé, pereceria. Quem não estiver à sombra da cruz, nos dias do juízo de Deus, perecerá também. Não há como escapar disso, irmãos, como eu gostaria que a minha mensagem fosse diferente. Como seria gostoso pregar um inferno cujo fogo se apagou. Como seria gostoso dizer que essas coisas são apenas figuras de linguagem, usadas no passado para assustar o homem primitivo, como dizem os liberais hoje. Como seria bom fazer isso? Seria gostoso dormir com isso. Mas nós temos que ser fustigados pela verdade, incomodados pela verdade, mesmo quando ela realmente é pesada e severa e nos faz sofrer um pouco, para que nós saibamos da verdadeira condição nossa e da humanidade, e corramos para a arca de Deus, corramos para o Noé da cruz, e nos escondamos, encontremos proteção nessa arca, sabendo que ela é o único meio de escape, a única forma de escaparmos do juízo que um dia se derramará sobre a terra. O texto prossegue. Vejam o que diz o texto. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Os versículos 11 e 12 são refletidos aqui. Veja o versículo 11 que diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aqui no versículo 13, isso é refletido mais uma vez. Versículo 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida. A ênfase dos versículos 11 e 12 é a corrupção da terra. A corrupção moral da terra por causa da humanidade. E o versículo 13 reflete isso mais uma vez, dizendo, porque a terra está cheia da violência dos homens. E ele prossegue,
eis que os farei perecer juntamente com a terra. Nós dissemos na semana passada que existe uma conexão, existe uma relação entre o comportamento moral do homem e a natureza. Existe uma ecologia teológica, ou uma teologia ecológica. É interessante observar isso na Sagrada Escritura. A natureza sofre o impacto da conduta humana. Quando o homem desobedece a Deus, a natureza sofre. Quando o homem desobedece a Deus, a natureza é impactada. Nós vemos isso aqui. O homem desobedeceu a Deus, e Deus então puniu o homem, e puniu a terra também, contaminada pelo homem. Nós vemos em Gênesis 3, é a primeira ocasião em que isso acontece, voltando um pouquinho as páginas da Bíblia, você percebe isso. Em Gênesis 3, nos versículos 17 a 19, o texto diz assim, Gênesis 3, 17 a 19, e a Adão disse, vejam aqui o resultado do pecado de Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. É curioso, não é Adão que é amaldiçoado aqui, mas é a terra. Maldita é a terra por tua causa. A sua conduta afeta o meio ambiente. A terra é afetada. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A terra produzindo coisas ruins. A terra amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Isso se repete em Gênesis 6, a terra é punida por causa do pecado dos homens daqueles dias. Quando nós olhamos para Romanos 8, os irmãos devem ter familiaridade com esses textos. Os irmãos devem aprender teologia no sermão. Romanos 8 menciona esse mesmo problema ainda hoje, Romanos 8, 20. Veja na sua Bíblia esse texto importante, grife na sua Bíblia, Romanos 8, 20. Veja o que diz aqui, o texto fala, pois a criação, toda a terra, todas as coisas criadas, a criação está sujeita à vaidade. A criação, diz o texto, está sujeita a um destino vazio, à nulidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou a criação à vaidade, à inutilidade. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Por que a natureza geme? Por que a natureza sofre angústias até agora? Por causa da corrupção da humanidade. O pecado humano fez com que a natureza fosse amaldiçoada. Deus sujeitou a natureza à vaidade, à nulidade, e ela padece agora por causa do pecado humano. O problema maior da ecologia não é a poluição, não é o desenvolvimento tecnológico. O problema maior da ecologia é o pecado humano. O pecado humano faz com que a terra sofra, faz com que a terra padeça, e isso acontece como juízo de Deus. É por isso que na nova criação, quando houver a palingenesia, na linguagem do apóstolo Paulo, quando houver a restauração de todas as coisas, a natureza não vai sofrer mais. Então nós temos um quadro de uma natureza redimida, em que animais selvagens pastam juntos sem que haja morte, em que as crianças brincam junto à toca de animais perigosos e não são feridas, em que a terra produz em abundância, em que há paz em toda a criação de Deus, mas isso é algo reservado para o futuro. Agora a natureza é atingida pelo pecado, e Gênesis 6 mostra isso mais uma vez, a terra sendo punida agora pelas águas do dilúvio por causa do pecado humano. E Deus diz isso então a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. O que nós temos aqui nesse versículo é algo importante de se destacar, que não está presente na gramática do versículo ou no significado de cada frase. Mas existe algo presente no versículo que deve chamar a nossa atenção no campo vivencial como crentes que somos. E o que deve chamar a nossa atenção no campo vivencial como crentes que somos é o fato de Deus
ter Noé como seu confidente. É muito interessante observar isso nesse versículo. Noé é o confidente de Deus. Deus vai falar com ele e contar para ele os seus planos e propósitos. Noé é o amigo de Deus. Noé, diz o texto bíblico, Noé anda com Deus. E andando com Deus, Deus fala com ele. E Deus lhe conta os seus planos. Deus conta para Noé os seus segredos. Deus revela para Noé aquilo que ele está para fazer. E esse aspecto da narrativa deve chamar a nossa atenção, nós que somos crentes. Nós temos que imitar Noé, nós temos que ser os confidentes de Deus, nós temos que ser amigos de Deus. Quando nós olhamos a narrativa de Gênesis, nós percebemos que isso acontece algumas vezes. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia e olharem para o capítulo 18, os irmãos vão ver um outro momento em que isso acontece. Em Gênesis 18, os versículos 17 a 21, existe um outro momento em que Deus se aproxima de alguém e conversa com essa pessoa e conta para essa pessoa os seus planos. Ele diz em Gênesis 18, 17 a 21, fala assim o texto: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Ele está levantando essa questão. Eu vou deixar de contar para Abraão aquilo que eu estou para fazer? Ele estava para destruir Sodoma e Gomorra. E ele diz, eu vou esconder isso de Abraão? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ele está dizendo, Abraão é alguém especial para mim, é um escolhido meu. Eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Não, ele é meu amigo, eu o escolhi, é alguém especial para mim. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. E ele diz isso para Abraão, e Abraão conversa com Deus sobre isso. E é interessante notar essa afinidade de Deus com o seu servo. Em Tiago 2,23, os irmãos podem olhar depois em casa, na sua Bíblia, Tiago 2,23 fala que Abraão foi um amigo de Deus. Deus falava com ele e contava a ele os seus segredos. E é importante destacar isso. É importante destacar isso porque isso mostra um perfil. Como é o amigo de Deus? Como é a pessoa que é amiga de Deus? O amigo de Deus é aquele que conhece os seus planos, os seus decretos e os seus desígnios. Esse é o amigo de Deus. Ele conhece a mente de Deus. Ele sabe o que Deus vai fazer. Ele sabe o que Deus pretende realizar. Ele é amigo de Deus e ele tem esse conhecimento. Mas como ele tem esse conhecimento? Como ele conhece o que Deus vai fazer? Como ele conhece os planos de juízo de Deus, de salvação de Deus, de redenção de Deus? Como ele conhece isso? Não é que o Senhor contou para ele como contou para Noé e para Abraão, se aproximou dele individualmente e contou essas coisas como ele fez com aqueles homens do passado. Não é assim que funciona hoje. O Senhor revelou isso, essas coisas todas, ele revelou a sua mente nos ensinos de Cristo, nos ensinos dos profetas, nos ensinos dos apóstolos. O Senhor revelou essas coisas, os seus desígnios, a sua mente, os seus planos a essas pessoas que registraram isso na Sagrada Escritura. E o que o amigo de Deus faz?
O amigo de Deus se sente atraído por essas coisas. E ele busca essas coisas. E ele se aprofunda nessas coisas. E ele passa a conhecer essas coisas. Os que não são amigos de Deus não se interessam pela mente dele. Os que não são amigos de Deus não querem conhecer a sua mente, os seus planos, a sua vontade, os seus decretos. Isso não lhes interessa. Eles não têm curiosidade nenhuma acerca disso. Não têm atração nenhuma por essas coisas. Mas os amigos de Deus são diferentes. Eles querem conhecê-lo mais. Eles querem se aprofundar mais na mente de Deus e saber como Ele é. Então eles se aproximam da palavra de Deus e vão fazendo essas descobertas. Vão conhecendo o que Deus pretende fazer no futuro. Vão conhecendo os caminhos dele para a humanidade. Vão conhecendo o seu traçado para a história que há de vir. Vão conhecendo os seus decretos para a humanidade, para a sua vida em particular, para a vida da igreja, para o mundo lá fora. Eles vão conhecendo essas coisas todas. Por quê? Porque se atraem por essas coisas? Porque são amigos de Deus. E os amigos de Deus são seus confidentes. Conhecem a sua mente. Deus fala com eles. Na medida que eles vão pesquisando nas Escrituras e descobrindo o traçado de Deus para a história, e descobrindo o plano de Deus para as épocas, e descobrindo a vontade de Deus para a humanidade, e os seus desígnios, e os seus desejos, e a sua vontade, o Senhor vai falando mais e mais com eles, dando-lhes discernimento, maturidade, interesse maior, mostrando as áreas de sua vida que Ele quer que sejam mudadas. E esses homens então vão se aprofundando nesse conhecimento. Eles são os amigos de Deus. Você é amigo de Deus. Os amigos de Deus têm esse interesse, querem conhecer a sua mente. É como um jovem apaixonado. O jovem apaixonado quer conhecer aquela moça, aquele rapaz. Quer conhecer os seus pensamentos. Quer conhecer os seus gostos. Quer conhecer os seus planos. Quer conhecer a sua história. Quer conhecer a sua mente. É o jovem apaixonado. Ele tem interesse no outro, quer conhecer o outro. Assim é o amigo de Deus, ele é apaixonado por Deus, quer conhecê-lo mais e mais. O apóstolo Paulo queria que todos os crentes fossem assim. Ele diz em Colossenses 1:9, veja na sua Bíblia. Esse é um texto muito importante para nós, irmãos. Nós temos que ser amigos de Deus. Temos que conhecer a sua mente. Ele revelou a sua vontade em sua palavra, está diante de nós. Nós não podemos ser indiferentes a ela, nós temos que ser amigos de Deus. Veja o que diz Colossenses 1:9. O apóstolo Paulo, desejoso de que isso fosse uma realidade para todos os crentes, ele diz o seguinte, Colossenses 1:9. Veja que o ideal de Deus para nós, o que Deus quer que nós sejamos e façamos. Deus quer que nós sejamos como Noé. Deus quer que nós sejamos como Abraão. Ele diz em Colossenses 1:9, Paulo diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Do quê? Transbordeis do quê? De bens materiais? É isso o Evangelho? Transbordeis de prosperidade material? É isso? É isso o Evangelho? Transbordeis de sucesso e realizações na vida? É isso o Evangelho? Não. O texto diz, pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo dizia, eu oro para que vocês cresçam e transbordem de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vocês têm que ter uma mente que seja íntima dos pensamentos de Deus. Vocês devem conhecer profundamente a vontade dEle. Vocês devem conhecer, ter entendimento espiritual. Vocês devem transbordar disso. E ele prossegue, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, como Noé, como Abraão, conhecendo a mente de Deus e assim vivendo de modo digno dEle, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo assim
no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, à herança dos santos na luz. É isso que eu quero que vocês experimentem. Conheçam profundamente a Deus, sejam amigos íntimos de Deus. E conhecendo a Deus, frutifiquem naquilo que é da vontade dEle. E isso faça com que vocês sejam fortalecidos. Fortalecidos por Ele. E perseverem então alegremente, dando graças a Ele, porque Ele o salvou. Esse é o desejo do apóstolo Paulo para nós. Esses são os amigos de Deus. Essa é a nossa riqueza. Noé era amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. E por isso Deus falou com ele e revelou a sua vontade a ele. Nós somos amigos de Deus também. Temos que ser amigos de Deus, conhecendo a sua mente, conhecendo a sua vontade, revelada em sua palavra. Não há outra forma de conhecermos o seu querer. E o texto prossegue nessa primeira parte. O texto continua falando de instruções, anúncio e instruções. E aí chega o versículo 14. Vejam como começa o versículo 14. O versículo 14 fala assim: faze. Aqui começa a instrução. No versículo 13 houve a declaração, o anúncio. No versículo 13 o anúncio. E no 14 começa a instrução. Faze. E agora então são instruções bastante específicas, bastante detalhadas. Começa a instrução e é uma instrução referente ao livramento. Notem bem, irmãos, o que Deus vai dizer depois do faze se refere à única saída. Ele diz, faze, e vai começar uma descrição. Essa descrição é a única saída. Era a única saída para os homens dos dias de Noé. A única saída da perdição, do juízo, é dada e descrita por Deus apenas. Não há uma segunda saída. Não há um segundo caminho. Não há uma segunda forma de escapar do juízo, daquele juízo que viria. Só tinha um jeito. E esse único jeito é dado por Deus. Só Ele pode dizer qual é a saída. O Senhor, a partir do 14, vai apontar a saída. Não há duas nem três, há uma só. E quem dá a instrução é Ele. Noé não inventa a saída. Noé não inventa meios para escapar. Noé escuta a saída que Deus revela. Da mesma forma como Noé escutou a saída que Deus revelou, deve ser hoje também. Nós temos que estar cientes, mesmo sendo uma minoria, assim como Noé era uma minoria, nós temos que estar cientes de que nós vivemos dias em que o juízo de Deus se prepara para ser derramado sobre toda a terra. A Bíblia fala disso. Poucas pessoas mencionam essa realidade. Assim como nos dias de Noé, somente ele anunciava isso. Nos dias de hoje, pouquíssimas pessoas anunciam essa realidade. Mas, irmãos, nuvens escuras estão se formando no céu da história. E uma grande catástrofe há de recair sobre a terra. A palavra de Deus fala sobre isso. E a palavra de Deus diz também qual é a saída. Mas o fato é que temos que estar cientes, não podemos ser negligentes como os homens dos dias de Noé, que fecharam seus ouvidos para a pregação de um juízo vindouro. Nós não entendemos o que está acontecendo com a igreja moderna. Nós ouvimos sermões hoje em dia, nós vamos às igrejas hoje em dia, e o que nós encontramos são casas de espetáculo. Nós encontramos lugares de diversão. Nós vamos a uma igreja e as pessoas estão buscando ali na igreja um tempo de entretenimento, um período de passatempo. As pessoas vão à igreja e saem impressionadas com o show de luzes que foi apresentado no palco.
As pessoas vão à igreja e saem contentes, felizes com a performance dos dançarinos que se apresentaram lá na frente. As pessoas vão à igreja e ficam impressionadas com a criatividade do pastor, que entrou vestido de Chapolin no púlpito. Chapolin, pô, escolha um outro super-herói, pelo menos. Escolheu justo o mais ridículo de todos. E as pessoas se impressionam com essas bobagens, com essas tolices, com essas coisas vazias, estúpidas. O evangelho virou uma brincadeira. As igrejas uma casa de shows, apresentações fúteis, tolas, bobas. Quando na realidade estamos vivendo nos dias de Noé. Nuvens escuras estão se formando no céu da história. E as pessoas estão brincando de Chapolin no púlpito. E os crentes estão indo à igreja para ver apresentações teatrais, ou para ver espetáculos de dança ou shows de luzes. A igreja se tornou um lugar de diversão, em que os bodes se divertem e algumas ovelhas gostam. Quando na verdade nós temos que ser os homens que, semelhantes a Noé, anunciam um grande perigo iminente. Há um perigo iminente, há uma lâmina pairando sobre a humanidade. E a Bíblia fala disso. O apóstolo Paulo fala disso. Nós não podemos fechar os olhos, fechar os ouvidos, tapar os ouvidos para essas coisas. Vivemos dias perigosos. A qualquer momento isso pode acontecer. O juízo de Deus pode sobrevir sobre a terra. E nós aprendemos isso, nós vemos isso no Novo Testamento em especial. Em 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos alerta. Veja o que diz, 2 aos Tessalonicenses 1. Essas coisas não são ditas, essas coisas não são ensinadas, essas coisas foram esquecidas. E em troca disso são apresentadas piadas nos púlpitos evangélicos, nas igrejas por aí afora. 2 aos Tessalonicenses 1, versículo 7, vejam o tom terrível desse texto. Esse texto é uma ameaça, é um texto perigoso, e ele está presente aqui diante de nós, ele é atualíssimo. O texto diz, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, o texto diz: e a vós outros que sois atribulados, falando aos crentes, alívio. O texto diz que o Senhor trará alívio a nós, alívio juntamente conosco. E aí vem, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. São nuvens escuras que hão de se formar, que estão se formando. E o versículo 8 diz que quando isso acontecer, ele se manifestará em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não conhece a Deus e não obedece ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não se engane. Não há boa nova nenhuma para você. Se você não conhece a Deus e não obedece ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o que está reservado para você é a vingança com chama de fogo. E o texto prossegue: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É uma mensagem dura, é uma mensagem difícil, é uma mensagem terrível. Mas essa é a mensagem que devemos pregar hoje em dia. Se você não conhece a Deus e não obedece ao evangelho, é isso que está reservado para você. Nós não podemos cantar músicas para você. Não podemos divertir você com apresentações aqui na frente, de jovens dançando ou cantando. Não podemos divertir você com luzes bonitas aqui, para atrair você para um espetáculo. Não. Nós temos que, como Noé, alertar você. Nuvens estão se formando. E se você não obedecer o evangelho de Jesus Cristo, não conhecer a Deus, não obedecer o seu evangelho, você será alvo desse juízo terrível, de uma penalidade de eterna destruição, e será banido da face do Senhor e da glória do seu poder. É isso que vai acontecer com você. Essa é a mensagem. E temos que afirmar isso. Por mais que isso esvazie os nossos bancos, por mais que sejamos solitários em afirmar essas coisas, mas é isso que temos que dizer. Há um juízo prestes a ser derramado sobre a terra, e temos que afirmar isso. Pedro fala a mesma coisa, na segunda epístola de Pedro. Pedro nos alerta,
diretamente acerca disso. Todo incrédulo, todo não crente deve estar atento para isso. Em 2 de Pedro 3, nós aprendemos isso. Versículos 4 a 7. 2 de Pedro 3, 4. Vejam o versículo 3 a princípio, como isso se encaixa perfeitamente nos nossos dias. 2 de Pedro 3, 3, diz assim: tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Será que isso acontece hoje? Vocês conhecem escarnecedores, zombadores com os seus escárnios? O texto diz: virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Estão dizendo: que história é essa da vinda de Jesus? Que grande tolice é essa? O que vocês estão dizendo? Que pregação vazia e boba é essa? Vocês ainda não perceberam que tudo isso é mito? Que tudo isso é historinha para boi dormir? Vocês ainda acreditam nessa história? E ele prossegue: porque desde que os pais dormiram, são os escarnecedores falando ainda, desde que os pais dormiram, desde os antigos, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, nada mudou. Os pais já falavam sobre isso, nossos antepassados falavam sobre a promessa da sua vinda, e nada nunca aconteceu. Esqueçam essa tolice, esqueçam essa lenda, esqueçam esse mito. Tudo isso não passa de bobagem, de invenções bobas, para assustar os homens. E o versículo 5 diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro diz: isso vai acontecer de novo. O juízo de Deus virá novamente, desta vez não com água, desta vez com fogo, mas acontecerá. Não ouçam os escarnecedores. Assim como nos dias de Noé ele pregava e as pessoas zombavam, da mesma forma hoje nós anunciamos isso, uma minoria de pregadores anuncia isso e as pessoas zombam e desprezam isso. E nos dias de Noé também Deus apontou um único caminho, e nos dias de hoje também há um único caminho. Qual é o único caminho, a única forma de escapar desse juízo, do dilúvio da ira de Deus que há de ser derramado sobre a humanidade? No livro de Atos nós aprendemos qual é a única arca, o único caminho. Há um versículo importante, os irmãos têm que anotar isso em sua Bíblia, que está em Atos 4:12. Esse versículo deve ser grifado, porque eu tenho visto que até no meio evangélico as pessoas negligenciam essa verdade. Atos 4:12. Há coisas estranhas sendo ditas hoje em dia. Há coisas estranhas sendo afirmadas hoje em dia. Pregadores ensinando outros meios de salvação. Pregadores ensinando a salvação pela sinceridade. Se você é sincero e adora Buda, você será salvo. O que importa é a sinceridade. Se você é sincero e adota o espiritismo e crê na reencarnação e rejeita o Senhor Jesus Cristo, mas faz isso com sinceridade, crendo nas doutrinas espíritas, você será salvo. Se você adora os santos e as imagens com sinceridade, você será salvo. E mostram outros caminhos de salvação. O meio evangélico no passado não era assim. Tem havido a deterioração da sã doutrina com o passar do tempo. O meio evangélico está se corrompendo a sã doutrina, deixando de lado os fundamentos básicos da fé. Quando a palavra de Deus é clara em mostrar que haverá um juízo, só há uma forma de escapar dele. Não há duas nem três, mas uma só. Em Atos 4:12, nós aprendemos, versículo 12 do capítulo 4, nós vemos Pedro dizendo, Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, ele diz. Ele fala aqui de Jesus Cristo.
Não há salvação em nenhum outro. Grife isso. Não há salvação em nenhum outro. O que nós temos aqui é um exclusivismo absoluto. Não há salvação em Maria, não há salvação nos santos católicos, não há salvação na sinceridade, não há salvação nas boas obras, não há salvação em Maomé, não há salvação em Buda, não há salvação em nenhum outro. É um versículo exclusivo. Só há uma arca, não há duas. Há apenas uma arca de salvação. O texto diz: não há salvação em nenhum outro. O cristianismo é uma fé exclusivista. Se você não está em Cristo, você está fora da arca, está perdido. Se você não conhece a Cristo, você não tem esperança de redenção e de vida eterna. O texto diz: não há salvação em nenhum outro, e prossegue: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há, não há. Se você não crê em Cristo, não há esperança para você. O versículo 14 de Gênesis 6 começa a delinear esse único caminho de salvação para o homem dos dias de Noé. E esse único caminho foi o caminho apontado por Deus. Se os homens daqueles dias inventassem outros meios, eles não se salvariam. E de fato não se salvaram. Se eles dissessem: vamos criar o nosso meio de escapar, vamos subir em montanhas, e assim escaparemos, isso de nada adiantaria. Vamos fazer o nosso barco do nosso jeito, o nosso barco, com as nossas dimensões, com as nossas medidas, e então escaparemos. Esse barco iria afundar. Muitas pessoas fazem isso hoje. Tentam construir a sua arca através das suas boas obras, através da sua religiosidade, através da busca por coisas ligadas à religião. Estão construindo a sua própria arca do seu jeito. Essa arca vai afundar. Ela não tem as medidas de Deus. Ela não é uma arca que obedece os padrões que Deus vai estabelecer aqui. Não é a arca que Deus determinou, não é a arca que Deus desenhou. Essa arca vai afundar. Se os homens dissessem: vamos criar boias para nós, vamos amarrar boias em nossos corpos e escaparemos, todos eles pereceriam também. Só havia um jeito de escapar, só uma forma de escapar, e era através das instruções específicas de Deus, que Deus passa a dar aqui no versículo 14: faze uma arca. É o jeito de escapar. Faça um grande cesto. Era o jeito de escapar. Não há outro jeito, não há outro meio. Noé, obedeça fielmente cada detalhe do que eu vou passar, as medidas certas, tudo. Porque só assim, só da forma como eu vou dizer agora, você poderá escapar do que vai acontecer. Faze uma arca. É curioso aqui. A partir de agora a palavra arca aparece algumas vezes. Se repete. Por quê? Por que a palavra arca se repete algumas vezes agora aqui? Se repete mais do que outras palavras. Porque a ênfase da narrativa é na arca. Por que a ênfase da narrativa é na arca? Porque a arca era o meio de salvação. Daí a ênfase nela. Você vai fazer a arca conforme eu vou apontar, para que você possa sobreviver com a sua família e os animais. É curioso, nós vemos que no passado, nos escritos dos antigos, existem outras narrativas sobre o dilúvio. Vocês sabiam que existe um Noé babilônico? Existe um Noé babilônico. O nome dele é Utnapishtim. Sabiam disso? Eu prefiro Noé. Muito mais fácil de guardar. Mas o Noé babilônico se chama Utnapishtim. E você encontra a narrativa do dilúvio babilônico na epopeia de Gilgamesh. Você tem a tradução da epopeia de Gilgamesh para o português. Há vários anos atrás eu li a epopeia de Gilgamesh, foi publicada por uma editora, eu não me lembro agora o nome da editora, aqui no Brasil, publicou, e você tem acesso à epopeia de Gilgamesh, que conta a história do dilúvio, um dilúvio universal, talvez preservado na memória dos povos antigos,
o que aconteceu com Noé. Mas o que é curioso notar é que a arca de Utnapishtim é uma arca que tem 60 metros por 60 metros. É um cubo. É um cubo. E Utnapishtim escapa do dilúvio através desse cubo. Irmãos, se a arca fosse um cubo, teria afundado. Nenhum de nós estaria aqui, se a arca fosse um cubo. Os babilônios imaginaram essa arca de 60 metros por 60 metros, uma arca quadrangular. Nenhuma referência à igreja quadrangular aqui, nada. Mas a arca era quadrangular. Uma arca quadrangular afundaria rapidinho. Tinha que ser a arca para flutuar e para que houvesse sobrevivência, era necessário que a arca fosse feita nas medidas certinhas que Deus vai passar aqui. E Deus vai passar essas medidas. Ele vai passar as medidas da arca. Mas antes de mostrar essas medidas, é curioso notar um aspecto especial aqui. Que eu quero apontar para vocês. E que não deve ser coincidência literária. Vocês sabem onde aparece a palavra arca de novo na Bíblia? A palavra arca aparece de novo na Bíblia no relato de Moisés, quando é colocado no cesto de junco. A palavra cesto, ali para descrever o cesto de junco de Moisés, é a palavra arca. Moisés também se salvou através de uma arca. Será que Moisés quis fazer um paralelo entre a história dele e a história de Noé? Talvez, não sabemos. Mas Moisés também teve a sua arquinha. E curiosamente, a arquinha de Noé também foi... como se fala quando você passa um produto para evitar que entre água? Oi? Foi impermeabilizada. Foi impermeabilizada. A arquinha de Noé também foi impermeabilizada com betume, assim como a arca de Noé. E Moisés sobreviveu na sua arquinha, o pequeno Noezinho, um bebezinho, sobreviveu na sua arquinha no rio Nilo, e se tornou o grande libertador do seu povo. O que isso nos faz pensar? Sabe o que isso nos faz pensar? Isso nos faz pensar que todo homem de Deus tem a sua arca. Todo homem de Deus tem o seu meio de salvação. Qual é a nossa arca? Qual é a nossa única arca? O apóstolo Pedro fala assim, olha, hoje, nós também somos salvos, como a família de Noé foi salva pela arca, hoje nós também somos salvos. Como? Ele fala, nós somos salvos pelo batismo. O batistério é a nossa arca. Aqui atrás, sabia que tem um batistério aqui atrás? É a nossa arca. O que ele quis dizer com isso? Ele explica, olha, não estou me referindo, Pedro fala, não estou me referindo ao batismo como purificação do corpo, não é isso. Não estou me referindo ao batismo como um ritual de lavagem corporal. Eu estou me referindo ao batismo na medida que o batismo é uma forma de você expressar a sua consciência diante de Deus, diante de Cristo, uma consciência pura diante de Cristo. Eu estou me referindo ao batismo como uma expressão de fé. Nós somos salvos pela fé. Essa fé que nós expressamos quando nós nos batizamos, essa é a nossa arca. A nossa arca é a fé. Cristo é o nosso Redentor. Ele morreu na cruz por nós. Nós cremos na cruz de Cristo, na sua redenção. E crendo na cruz de Cristo, nós temos nessa fé a nossa arca. Todo homem de Deus tem a arca. Noé teve aquela arca gigantesca, que vamos ver agora. Moisés teve a sua arquinha ali flutuando sobre o rio Nilo. E cada um de nós tem a sua arca. Um dia, no dia que nós cremos em Cristo, nós fomos colocados como Noé dentro da arca. No dia que cremos em Cristo, nós somos colocados como Moisés num cestinho revestido de betume, protegido. Fomos colocados ali. Nós cremos naquele dia. Naquele dia, nós enfrentamos as águas do Nilo. Nós passamos a enfrentar as águas do dilúvio. Nós passamos a enfrentar as ameaças dos crocodilos do rio Nilo.
mas estávamos protegidos, passamos a estar protegidos pela nossa arca. A arca em que Deus nos colocou para atravessar esta vida protegidos e chegar até o porto seguro, chegar até a salvação de Deus. Todo homem de Deus foi colocado numa arquinha. A nossa arca é a fé. Você está na arca? Você está na arca, o dilúvio vai cair sobre a terra. O dilúvio vai desabar, nós lemos aqui os textos que falam sobre isso. Você já está na arca? Você já foi colocado na arca para atravessar o Nilo? Você já foi colocado na arca para atravessar o dilúvio? Se você não foi colocado na arca ainda, na arca da fé, você corre grande perigo. Perigo de cair no juízo de Deus, sob a sua fúria, e ninguém escapará dessa fúria, se estiver fora da arca de Deus. Mas veja a sequência. Veja o que diz o texto. Faz de uma arca de tábuas de cipreste. O texto é obscuro, pode ser cipreste, pode ser pinos, não sabemos ao certo o que a palavra significa. Nela farás compartimentos. Compartimentos podem ser quartos, salas, ninhos pode ser também. E a calafetarás com betume por dentro e por fora. Aqui a impermeabilização. Os irmãos mencionaram aí. Deus está sendo bem específico nos detalhes. E vejam a sequência. Deste modo a farás, são as instruções. De 300 côvados será o comprimento. Quanto mede um côvado? Você quer saber quanto mede um côvado? Você tem que pegar do seu cotovelo, aqui do seu cotovelo, até a ponta do dedo médio aqui. Isso é um côvado. Isso é um côvado. Mas meu côvado é muito pequeno. Então, o côvado médio é de 45 centímetros. Isso é um côvado. Então, dá para ter uma ideia do tamanho da arca, medindo do seu cotovelo aqui até a ponta do dedo médio. Isso é o côvado. O texto diz então, aí no versículo 15, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Eu peguei o texto da NVT, que traz os detalhes em metros, que diz o seguinte: a arca deve ter 135 metros de comprimento, é um grande navio, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. No versículo 16 fala, deixa ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, 45 centímetros, uma abertura de 45 centímetros. Não fica claro se essa abertura é uma janela ou um telhado, mas parece que entre a cobertura e as paredes da arca deveria haver uma abertura de 45 centímetros. É a abertura que Noé usou para depois soltar os pássaros, uma janela de 45 centímetros ao longo de toda a arca. O texto fala também de uma porta. Essa porta deveria ser colocada na lateral da arca. Por quê? Na sequência, no capítulo 7, no versículo 16, aprendemos que a porta foi colocada na lateral para facilitar a entrada dos animais. Os animais entraram na arca por essa porta lateral. E farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. E aqui termina a sessão das instruções. Não sei se os irmãos sabem, mas há um parque recente nos Estados Unidos, os irmãos devem ter ouvido falar, que investiu muito dinheiro, não sei a quantia exata agora, dólares e mais dólares, milhares de dólares, na construção de uma arca como essa. E é uma grande atração turística agora, é nova, ficou pronta recentemente, depois de vários anos de investimento. Vários irmãos ali, entidades interessadas nisso, cristãos, deram suas doações e conseguiram construir esse grande navio. E há então agora uma reprodução exata da arca nos Estados Unidos, e no estado do Kentucky. Você pode visitar. Se você for aos Estados Unidos, conselho que eu lhe dou, não perca tempo indo na Disney, não faça isso. É uma grande tolice ir na Disney, não vá na Disney. Ver Pateta, ver o Mickey, é uma grande bobeira. Eu fui uma vez, me arrependo tanto, se eu pudesse pedir dinheiro de volta, eu pediria. Há coisa muito melhor para fazer na vida.
se você for para os Estados Unidos fazer turismo, venha falar comigo. Eu vou dar umas dicas para você muito legais de um turismo que você não vai esquecer. Muito melhor do que ir na Disney, ver o Pateta, ver a Cinderela e outras tolices. Você pode ver, por exemplo, esse parque, o Parque da Arca, e conhecer a Arca de Noé exatamente como ela era. Eu trouxe algumas fotos, eu quero mostrar para vocês. Aí está a Arca. Não sei se na projeção está sendo projetado aqui do meu lado, é isso? Aqui do lado, ok. Quem está assistindo a projeção em casa, então eu vou me virar, não vou apontar aqui para o meu lado, onde está sendo projetada a arca, porque eu vou ter que apontar lá para trás, na telinha aqui do salão de cultos. Mas os irmãos veem aqui a arca. E dá para ter uma ideia do tamanho, porque tem ali uma pessoa ali. Aqui tem uma pessoa andando aqui, e aqui está a arca. Essa é a altura dela. Dá para ter uma ideia do tamanho, muito grande. Claro que demorou muito tempo para ela ser construída, muito tempo. Isso mostra a paciência de Deus. No Pirkei Avot, que é um comentário de ética dos judeus, é dito que Deus foi paciente com aquela geração, Deus foi paciente com a humanidade durante 10 gerações. E realmente Pedro fala que Deus foi muito paciente, a paciência, a longanimidade de Deus aguardava nos dias do dilúvio. Deus é muito paciente no derramamento da sua ira. Ele não se ira de pronto e não castiga de pronto, ele é lento para punir. Isso pode ser um pouco perigoso, porque nós nos acomodamos. Nós dizemos como os escarnecedores: faz tanto tempo que essas coisas passaram. Não vai acontecer de novo. E a longanimidade de Deus muitas vezes tem um efeito danoso para nós, que nós nos acomodamos. Mas o fato é que a longanimidade de Deus não deve nos enganar. O fato de Deus ser lento não significa que Ele será inativo para sempre. Um dia Ele vai se manifestar. A arca demorou para ser construída, inclusive porque Deus estava sendo paciente naquilo que, no seu trato com a humanidade. Veja aí. Aqui, outra foto aqui desse lado, mais fácil assim. Esse aqui é o Leandro. Ele foi visitar a arca e não queria mais ir embora, então ficou aí. Mas vejam o tamanho da arca. Muito grande. Eu quero visitar a arca um dia. Podemos talvez fazer uma excursão. Então quem quiser ir, nós podemos fazer uma excursão, um grupo grande, vocês pagam a minha passagem e aí nós vamos todos juntos num grupo para conhecer a Arca de Noé, ok? E eu vou com a minha barba branca para dar autógrafo lá, vão pensar que eu sou o Noé da Arca. Outras fotos tem aí. Aqui os irmãos têm outra visão também da Arca, que é a lateral, veja a porta lateral que eu mencionei, e aqui já dá para ter uma ideia também do telhadinho lá em cima, com aquele espaço de um côvado ali, entre as paredes e o telhado, a janela ao redor de toda a Arca. E vocês veem as pessoas aqui se aproximando, aqui o acesso aqui para entrar na porta lateral. Aqui o interior da arca, claro, tem aqui aspectos da imaginação do artista, aqui o lugar de convivência das pessoas lá. Pode mudar a foto? Vocês veem aqui também divisões. Deus falou para fazer compartimentos, divisões, para guardar provisões e tudo mais. Minha pilhazinha aqui está acabando, eu acho, não sei. Não, está aqui. Então, vocês podem perceber esses compartimentos para guardar provisões, alimentos e tudo mais. Pode mudar a foto. Aqui as jaulas aqui, os animais, aqui lugares para provisões. Aqui você vê um dinossauro. Os idealizadores da arca, eles estão ligados a um movimento chamado Answers in Genesis, que defende inclusive que havia dinossauros na arca. E claro, não era um tiranossauro rex já crescido, claro que eram filhotes ali, mas eles foram preservados do dilúvio e depois foram extintos por outras razões aí, que os cientistas apontam, mas nós vemos, por isso, alguns bonecos ali de dinossauros na Arca de Noé. E eles provam que é perfeitamente possível preservar cada espécie nesse barco. E é isso que deixou os ateus muito bravos, porque essa arca prova que é perfeitamente possível preservar cada espécie de animais que há na terra num barco como esse. Perfeitamente possível.
Então os ateus ficaram muito bravos. Ateus e seus patrocinadores como Rede Globo, que tentou ridicularizar isso no Fantástico, e outras entidades por aí. O que nós temos aqui também são lugares de provisão. Tem mais fotos? Não? Volta então para a foto das jaulas. Foto das jaulas, deixa a foto das jaulas aí. As jaulas. Isso aqui, a outra foto da jaula. Não consegue ver a jaula? Ache a jaula. Aí está a jaula. Ok. Aí está. Deixa aí essa foto. Existem teorias como que os animais ficaram lá tanto tempo. Eu vou falar mais sobre isso para os irmãos. Vou trazer outras informações. Onde está a arca hoje? Muita gente falando, será que a arca está no Monte Arará? Já acharam a arca várias vezes no Monte Arará. Enfim, eu vou trazer as informações para vocês. Mas há teorias diversas dizendo, os animais ali na arca, eles hibernaram. Isso dava pouco trabalho para Noé. Estavam dormindo os animais ali. Hibernaram. Por quê? Porque dizem o seguinte, até brinca, o Dr. Whitcomb, ele faz uma brincadeira, né? Numa de suas palestras antigas, quando o Dr. Whitcomb escreveu um livro chamado O Dilúvio de Gênesis, é um livro substancial sobre isso, e ele veio ao Brasil assistir a sua palestra nos anos 80, e ele fala que os animais da arca entraram de 2 em 2 e saíram de 2 em 2. Isso significa que eles não se reproduziram, inclusive os coelhos saíram de 2 em 2. Então, isso significa que eles não se reproduziram na arca, logo, então eles hibernaram. Há uma teoria que diz que eles hibernaram na arca, mas não sabemos se foi isso que aconteceu mesmo, enfim. Mas há muitas informações interessantes sobre isso, eu vou trazer para os irmãos aí ao longo do estudo desse episódio fantástico da Bíblia, que é o dilúvio de Gênesis. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo o seguinte, vocês percebem nessa narrativa, nessa primeira parte das instruções, dos anúncios e instruções, vocês percebem que há vários detalhes. Por que Moisés colocou isso? Sabem por que Moisés colocou isso? Moisés colocou isso para mostrar o grau de obediência de Noé. Noé foi obediente nos mínimos detalhes. Era importante isso? Muito importante. Noé foi obediente em cada detalhezinho. Como deve ser a nossa obediência? Deve ser pela metade, 75%, 90%. O que seria da humanidade se Noé fosse 90% obediente? O que seria de nós e da humanidade se Noé fosse 90% obediente? Nós aprendemos no versículo 22 que Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara. Tudo. Cada detalhezinho que Deus lhe deu, ele fez. Não seguiu a cabeça dele, os seus insights, suas opiniões, ideias de outras pessoas da época talvez, não. Ele seguiu somente o que Deus disse, mesmo debaixo de zombaria e rejeição. Ele obedeceu o que Deus falou. Cada detalhe ele fez conforme Deus determinou que fosse feito. Por que Moisés diz isso? Porque ele estava liderando um povo que iria entrar na terra prometida. E ele tinha uma lei para dar a esse povo. E ele sabia que a lei a ser dada àquele povo deveria ser obedecida em cada detalhe. Então ele aponta para Noé como um exemplo. Vejam, Noé obedeceu cada detalhe e sobreviveu. Vocês devem obedecer cada detalhe da lei e sobreviver. O texto mostra então como deve ser a nossa obediência. A nossa obediência deve ser completa, perfeita, em cada detalhe. Temos que fazer isso. Nós temos que olhar para a nossa vida e olhar para as ordens do Senhor. E dizer, Senhor, me ajuda a ser obediente. Existe uma área da minha vida que não é aquilo que o Senhor quer. Não é. Eu não estou obedecendo nessa área. Eu sou obediente neste campo. Sou obediente neste outro campo. Sou obediente nesta outra área. Mas nesse aspecto em particular, eu não sou obediente. Eu não sou obediente como marido. Não tenho amado a minha esposa. Não tenho sido um marido amoroso. Tenho sido negligente, grosseiro, indiferente. Não tenho amado a minha esposa como Cristo amou a igreja. Não tenho cuidado dela.
Eu não a tenho protegido como um vaso frágil, que depende de mim. Não tenho lhe dado segurança. Não tenho tratado com dignidade, com honra a minha esposa. Tenho andado distante dela, dos meus filhos. Tenho sido um mau marido, um mau pai. Não tenho sido um pastor, um guia espiritual para minha mulher. Não tenho sido um guia espiritual para os meus filhos. Tenho sido negligente na igreja. Minha família não está integrada na igreja por minha culpa. Eu sou o culpado. Eu não trabalho para integrar a minha família no povo de Deus, no povo da arca, no povo redimido. Não tenho feito assim. Não tenho sido obediente. Me perdoa, me ajuda. Eu quero obedecer como Noé. As mulheres aqui devem olhar para si e dizer: eu não tenho sido uma mulher cristã no sentido completo. Eu não tenho respeitado o meu marido. Eu não tenho honrado o meu marido. Meu marido não tem sido o chefe da minha vida, como a Bíblia fala que ele tem que ser. Eu não tenho aceitado isso. Eu não tenho ouvido a vontade dele. Eu não tenho ouvido as orientações dele. Eu não tenho escutado as opiniões dele. Eu tenho colocado a minha vontade acima de tudo. Eu, mulher, é o que eu quero. E se não for como eu quero, não tem jantar gostoso em casa. Se não for como eu quero, as coisas vão ficar ruins aqui em casa. Eu vou ser mal-humorada, vou ser uma mulher amarga, porque as coisas não são como eu quero. Senhor, eu tenho sido assim. Não tenho sido aquela esposa que tem um espírito manso e tranquilo. Não tenho sido aquela esposa que honra o Senhor como a igreja honra a Cristo. Não tenho honrado meu marido como a igreja honra a Cristo. Não tenho agido assim. Tenho sido uma crente negligente. Vou pouco à igreja. Não me importa em conhecer o Senhor. Não ajusto a minha vida àquilo que o Senhor quer. Busco coisas tolas, coisas vãs, leituras vãs, programas vãos, lazer vazio. Não tenho buscado conhecer mais o Senhor. Não tenho sido obediente. Minha obediência não é a obediência de Noé. Não é completa. Os jovens que estão aqui: Senhor, eu não tenho sido obediente. Meu testemunho é ruim. Eu me igualo às pessoas lá de fora. Os colegas lá de fora se sentem bem comigo porque eu sou como eles. Eu falo como eles. Eu me visto como eles. Eu me comporto como eles. Eu ando como eles. Eu não tenho honrado o Senhor. Eu não tenho sido uma pessoa salva pelo Senhor. Não tenho sido um pequeno Noé na minha universidade, na minha família, no meu trabalho. Não tenho sido assim. A minha obediência não é completa. Mas eu quero ter a obediência completa de Noé. Me ajuda. Eu quero fazer um propósito diferente na minha vida hoje. Quero corrigir a minha vida. Quero pedir perdão. Quero dizer: Senhor, me ajuda, perdoa-me. Daqui para frente, eu vou obedecer ao Senhor, como Noé obedeceu. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto tão especial, tão maravilhoso. Pedimos, Senhor, nos ajude para que as lições que emanam dele fiquem gravadas em nosso coração. Que nós sejamos atentos para tudo que decorre dessa passagem. Fiquemos alertas, sabendo, a Deus, que vivemos dias maus e que a sua ira um dia há de se manifestar. Que como Noé sejamos fiéis, obedientes, e que sejamos pregadores da justiça, alertando a nossa geração acerca do perigo que há de vir. E, ó Deus, enquanto isso não acontece, guarda-nos debaixo da sua palavra. Não nos deixe ser enganados pelas falsidades que nos cercam. Protege-nos disso. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor proveu um meio de salvação para nós. Através da cruz nós fomos salvos. Temos uma arca segura. E sabemos, ó Deus, que um dia escaparemos do dilúvio da sua ira, porque estamos escondidos atrás da cruz. Obrigado por isso. Que essa mensagem de esperança seja proclamada por nós, as pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus, amém.